Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Aqui é o pastor Hugo Belo e aqui estamos de volta mais uma vez para disponibilizar mais um vídeo tratando acerca da interpretação, da ciência da interpretação das Escrituras. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreva, compartilhe com mais alguém, mande para os seus amigos, para os seus irmãos, no grupo da igreja, do seminário, enfim, vamos proliferar o conhecimento, vamos tornar acessível a todos aqueles que nós queremos que também cresçam juntamente conosco em graça e conhecimento das Escrituras. Queridos, hoje o assunto que nós estaremos tratando é um assunto importantíssimo, falando acerca de princípios de interpretação das Escrituras. Por isso, fique aí conosco, daqui a pouco a gente volta. Aqui estamos mais uma vez, eu sou o pastor Hugo Belo, então você que está chegando agora é muito bem-vindo. Esse é o nosso ponto de encontro para estudarmos as Sagradas Escrituras, nos aprofundarmos na leitura, no preparo teológico, bíblico, enfim, para melhor servirmos no reino de Deus. E o assunto desta semana, nós iremos falar acerca de princípios de interpretação das Escrituras. Pois bem, uma das doutrinas mais caras para os reformadores, ela é conhecida como a doutrina da perspicuidade das Escrituras ou clareza das Escrituras. Nesta doutrina, defende-se que, no que tange à salvação, existem ensinos que estão acessíveis, tanto para os cultos como incultos, tanto para aqueles que são doutos e indoutos, ou seja, as pessoas mais simples, no que diz respeito à salvação, as Escrituras e os ensinos das Escrituras, elas estão acessíveis, logicamente, se apropriando de uma metodologia adequada. Por outro lado, quando nós observamos o apóstolo Pedro, ele falando acerca dos ensinos de Paulo, ele nos diz que Paulo escreveu coisas que são, por demais, complexas, difíceis. E essas coisas, ou são destas passagens, que os indoutos torcem para a sua própria perdição. Então perceba, realmente, no que diz respeito à salvação, aquilo que é basilar, que é básico, é acessível a todos. Por outro lado, nós entendemos que existem sim ensinos que são por demais complexos, que têm as suas dificuldades, que tem as suas complexidades e que nós precisamos trilhar um caminho, digamos assim, mais profundo, usando os métodos adequados para que nós cheguemos à compreensão correta dessas passagens. E, para tanto, a hermenêutica, ela nos legou alguns princípios, ela nos legou alguns meios que nós estaremos utilizando a partir de então. Para que você se contextualize, a hermenêutica, o próprio nome hermenêutica, esse verbo vem do grego hermeneuo e do substantivo hermeneia. Essa palavrinha, ela teve influência na mitologia grega, mas precisamente em um deus da mitologia grega conhecido como Hermes. Hermes era o deus dos pés alados que tinha a incumbência, a responsabilidade de transmitir os oráculos dos deuses para os humanos de uma maneira acessível e compreensível, principalmente a mensagem de Zeus, o seu pai. Disso advém a compreensão que a hermenêutica é essa arte de interpretar, é a arte de tornar acessível uma mensagem. Nós sabemos que a hermenêutica ela é comumente definida como ciência, técnica e arte de interpretar. Pois bem, quando eu digo que a hermenêutica ela é uma ciência, subtende-se que ela tem métodos, ela tem regras, ela tem princípios dos quais eu preciso me apropriar e seguir para que no fim eu tenha um produto que seja coerente e adequado com um todo. E alguns princípios que nós observamos em algumas bibliografias nesta área são as seguintes. Eu quero trazer para vocês uma que é fundamental e pelo menos 3 que serão construídas sobre este alicerce. O primeiro princípio que é fundamental e basilar
para a interpretação é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela é a sua própria intérprete. Isso é importante, porque quantos erros, quantas heresias, quantos problemas poderiam ter sido evitados se, porventura, as pessoas tivessem consultado o ensino total das Escrituras. Essa regra fundamental, ela pressupõe o entendimento de unidade das Escrituras. Apesar da Bíblia ter sido escrita por um período de 1500 anos, por mais de 40 autores, de lugares distintos, ela não é uma concha de retalhos, é um livro que ela tem uma unidade. E essa unidade ela não pode ser contraditada. É exatamente sobre esta premissa que está fundamentada esta primeira regra, que é essencial. A Bíblia é a sua própria intérprete. No século IV, um homem conhecido como Agostinho de Hipona, ele desenvolveu um princípio bem interessante, que é o princípio da analogia da fé, que defendia exatamente isso, que a Bíblia ela não pode se contradizer, tá bom? A Bíblia não pode se contradizer. Então eu preciso consultar o ensino da Escritura como um todo para que eu chegue ao entendimento adequado acerca de determinadas passagens. Esta é a regra fundamental. Em cima desta regra fundamental, nós temos a primeira regra que eu quero destacar. E a primeira regra é: você deve interpretar um texto ou uma palavra levando em consideração o seu sentido usual e comum. Como assim, pastor? Interpretar um texto ou uma passagem, uma palavra, levando em consideração o seu sentido usual e comum, quer dizer-nos que nós devemos observar tais expressões, levando em conta como elas eram interpretadas na época em que foram escritas. Por exemplo, dizer interprete no sentido usual e comum não quer dizer interpretar sempre de maneira literal. Por que não? Porque muitas vezes a própria palavra e texto requer de você interpretá-la levando em consideração o seu gênero literário, a sua figura de retórica e os seus hebraísmos. Nós temos na Bíblia várias figuras de retórica. Nós temos parábolas, nós temos símiles, nós temos sinédoques, nós temos outras figuras, nós temos hebraísmos, nós temos gêneros literários que são diferentes e eu preciso levar em consideração o seu sentido usual e comum para que eu possa alcançar uma interpretação adequada. Esta é a primeira regra que eu quero destacar para vocês. A segunda regra que eu quero destacar para vocês é que eu preciso interpretar uma determinada passagem, uma determinada palavra, levando em consideração o contexto da frase. É isso mesmo. Eu não posso simplesmente pegar uma palavra e isolá-la do contexto da frase e dar o sentido que me apraz. Eu não posso fazer isso. Eu preciso levar em consideração qual é o sentido dela dentro desse escopo maior. Um exemplo muito simples é a própria palavra fé. Se você for observar, a palavra fé ela aparece em alguns contextos com sentidos que são distintos. Por exemplo, comumente fé ela significa confiança. Este é o sentido mais natural e comum da expressão fé. Mas quando você olha Gálatas capítulo 1, versículo de número 23, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. Paulo ele fala: agora prega a fé que outrora procurava destruir. Perceba que fé dentro desse contexto, ou conjunto dessa frase de Gálatas 1:23, fé não tem o sentido de confiança, mas fé tem o sentido de crença, sentido de doutrina. A terceira regra que nós observamos é que a palavra deve ser tomada no sentido que é determinado pelo contexto. E o que é o contexto? Aquilo que precede e segue o próprio texto.
Então, muitas vezes, irmãos, apenas observar a frase não é o suficiente para esgotar o sentido daquela expressão. E, para tanto, nós precisamos ampliar um pouco mais os nossos horizontes, observando o que vem antes e o que vem depois, para que possamos compreender adequadamente o que diz aquele texto. Um exemplo para vocês é o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo de número 4. O apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Se você observar, a frase em si, ela não lança luz sobre o sentido de mistério. O que Paulo está querendo dizer sobre mistério nessa passagem? Quando você confere o contexto mais amplo, você vai observar que o mistério aqui se aplica à participação dos gentios nos benefícios do Evangelho. Ou seja, era a maneira como Deus reunia, através de Cristo, tanto gentios como judeus, formando assim um só povo, que é a igreja. É exatamente esse o mistério que Paulo ele traz aqui nesse texto e que nós só conseguimos chegar e entender quando levamos em consideração o contexto. Então, queridos, são esses os princípios que eu quero trazer para vocês. Aplique-os cada vez mais na sua interpretação, na sua leitura, e com certeza você vai colher frutos maravilhosos, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima.